Na aula de hoje eu vou estar falando um pouquinho aí sobre o cabeamento estruturado. Então, o que acontece, né? Eu sei que pode ter surgido algumas dúvidas quando eu propus que vocês criassem o cabeamento estruturado e colocassem esse cabeamento aí dentro do Cisco Packet Trace. Bom, o que acontece? Eu queria que vocês trouxessem para dentro do Cisco o conceito do cabeamento. Então, como é que funciona esse cabeamento? O que nós precisamos entender a princípio, né, é essa estrutura do cabeamento e esse conceito de cabeamento. Então, para a aula de hoje, eu vou montar um projeto aqui com vocês dessa estrutura aqui, né? Essa estrutura eu propus que vocês montassem. Na aula de hoje eu vou estar montando aqui para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui a recepção, eu tenho aqui 3 computadores na sala de instrutores, eu tenho aqui um computador na coordenação e eu tenho mais dispositivos aqui, um computador e 2 dispositivos aqui que vão acessar a internet. Eu listei todos esses dispositivos para que vocês pudessem visualizar nessa tabela aqui. Então já está lá, direção 3 pontos, coordenação 1, sala dos instrutores 3 e recepção 1. Então, bom, como seria essa modelagem da rede, né? Então vamos lá para o Cisco para que a gente possa estar montando essa estrutura. Bom, eu abri aqui meu Cisco e eu já estou com um projeto em branco aqui. Bom, como vocês já viram aqui na aula passada, nós temos aqui diversos componentes entre roteadores, switches, hubs. E aí eu vou começar demarcando aqui para que vocês entendam aí esse conceito aí de cabeamento estruturado. Bom, imagina, eu vou pegar aqui, eu vou pegar o meu projeto. Imagina que eu tenho isso aqui, em um determinado andar de um prédio, tá certo? Então imagina que eu tenho a recepção no primeiro andar, eu tenho aqui instrutores e coordenação no segundo andar e a direção no terceiro andar. Eu escolhi colocar essa questão de andares do prédio para facilitar o teu entendimento, tá ok? Se eu fosse colocar tudo aqui em um único andar do prédio, eu iria estar dificultando aí o teu aprendizado. Então eu vou separar por andares para que você perceba como é fácil aprender o cabeamento estruturado. Então, imagina que eu tenho aqui a recepção em um andar, instrutores e coordenação no segundo andar e direção no terceiro andar. Então, lá no Cisco, a gente iria montar o seguinte, eu vou colocar aqui, eu tenho algumas ferramentas aqui, eu estou com a ferramenta de seleção já selecionado e eu vou estar clicando aqui, nesse círculo, Draw Ellipse, né? Eu posso fazer o desenho de uma elipse aqui. Você pode clicar aqui na setinha se você preferir, colocar um retângulo, um polígono, usar linha. Eu estou usando essa terceira opção aqui. Bom, nessa terceira opção eu já coloquei aqui a cor vermelha, tá ok? Bom, basta estar clicando e arrastando e aí nós vamos estar criando aqui a estrutura. Então, clique e arrasta e aí ele vai criando a estrutura para você. Se você quiser apagar, você pode estar clicando no X, clique em cima da forma e aí você pode estar apagando ali aquela forma que você não gostou. Bom, eu vou estar escolhendo aqui essa opção. Eu vou aqui, escolher a opção Draw Ellipse. E aí, aqui você pode estar selecionando uma cor. Eu vou colocar aqui, para escolher uma cor. Eu vou colocar aqui um tom de azul e vou dar OK. Aqui eu posso fechar e agora é só clicar e arrastar que eu já posso estar fazendo aqui a forma. Bom, fiz ali a minha primeira forma. Eu vou clicar aqui, eu vou escolher outra cor. Eu vou escolher aqui a cor verde, vou dar OK. Aqui é só fechar e ali eu já vou e faço ali a minha segunda forma. É só clicar e arrastar. Se você errou, clica no X
e apaga. Ó, escolhi ali, já está a cor certa. Então clique e arrasta, que aí você vai fazendo aí de acordo com a tua necessidade. O que é que eu vou fazer aqui? Vou deixar assim, ó. Eu vou deixar verde aqui no meio. Verde maior um pouquinho. Aqui eu vou escolher o azul para deixar na parte inferior. Vou deixar aqui, ó, o azul na parte inferior. E aqui eu vou estar escolhendo o vermelho para estar colocando aqui na parte superior aqui. Bom, esse foi o primeiro passo, né? Eu separei aqui. Cada cor dessa vai representar um andar do prédio. Então, o que que acontece? Conforme na figura que eu mostrei, nós temos aqui algumas opções. Entre elas, eu tenho aqui alguns computadores. Vou pegar aqui, ó, dispositivos finais. Eu tenho um computador na recepção. Se você quiser, depois de arrastar o computador, você pode estar selecionando ele e renomeando esse dispositivo. Eu posso colocar o nome. Recepção. Renomeei aqui. Coloquei o nome dentro da região, tá certo? Bom, eu tenho aqui meu PC 0. Eu vou clicar aqui, ó, e arrastar. Vou colocar um computador aqui. Da coordenação, e eu vou ter 3 computadores aqui. 1, 2, e vou pegar aqui o terceiro computador dos instrutores. E aqui acima eu tenho a direção. Na direção eu vou ter mais 3 pontos também. Então eu vou pegar aqui, ó, o computador da direção. E lá estava marcando mais 2 dispositivos, né? Eu não especifiquei qual. Então você pode estar colocando ou dispositivos genéricos ou simplesmente colocando um computador genérico aqui para estar fazendo as conexões. Então, bom, uma vez que nós colocamos aqui, ó, os dispositivos, o que aqui eu queria mostrar para vocês. Imagina o seguinte, né? Imagina que nós temos aqui, ó, os 3 andares. Para cada andar desse aqui, eu posso estar colocando um switch. Então eu vou aqui, ó, escolher. Pega aqui, ó, network dispositivos, e eu tenho aqui, ó, switches. E aí você vai estar escolhendo um switch para você estar colocando ali. Se você quiser colocar um switch só para tudo, vai dar certo. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou pegar um switch genérico. Eu vou clicar e arrastar e vou colocar ele aqui. Quando você for escolher o seu switch e clicar sobre ele, aí você já vai visualizar a quantidade de portas que tem nesse switch. Esse aqui eu tenho 4 portas. Então, ó, vou dar um zoom aqui só para que vocês vejam. Eu tenho aqui, ó, 4 portas de link. E aqui ao lado eu tenho a porta console e a porta auxiliar. Então, eu posso estar utilizando para estar conectando até 4 dispositivos. Então, eu poderia usar aqui um switch como esse. Eu poderia estar pegando outros switches genéricos também para estar conectando aqui os demais dispositivos. Então, eu teria um switch para cá, vou pegar outro switch para estar colocando aqui, e eu poderia ter um switch aqui que vai fazer a distribuição para os demais. Então, o que acontece? Eu poderia ter 3 switches. E como é que seria esse cabeamento, né? Vamos lá, vamos entender um pouco sobre o cabeamento estruturado que eu falei. O cabeamento estruturado nada mais é do que a compreensão aqui do que é cabeamento horizontal e cabeamento vertical. Então, como assim, professor? Cabeamento horizontal e cabeamento vertical. Quando você conecta um dispositivo, eu vou pegar aqui o cabeamento automático, tá certo? Quando você conecta um dispositivo como um switch a um computador, você tem um cabeamento horizontal. Se você conecta um switch a outro switch, você tem um cabeamento vertical. Então, o que acontece? Só para que vocês compreendam melhor. Ó, cabeamento do switch para as estações finais, onde o usuário vai estar fazendo uso ali daquela internet,
né, fazendo uso daquela rede, esse vai ser um cabeamento horizontal. Então é o cabeamento aqui, ó, do switch para a máquina. Cabeamento do switch para a máquina é um cabeamento horizontal. Agora, se você precisar, vou colocar aqui, ó, só para facilitar a visão ali. Se você precisar fazer o cabeamento de um switch para outro, então isso é um cabeamento vertical. Então o que que acontece, ó? Imagina, né? Eu tenho aqui a recepção, aqui eu tenho a sala dos professores e a coordenação. Eu vou colocar aqui, ó, segundo andar, sala dos professores. Eu vou colocar assim, barra coordenação. Bom, coloquei lá. O que que acontece? Esse é o nome aqui do meu ambiente, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, primeiro andar, recepção. No segundo andar eu tenho a sala dos professores e a coordenação. E aqui no terceiro andar eu tenho a direção. Então, esse cabeamento estruturado, geralmente, né, é uma coisa que precisa ser pensada. Como assim pensada, né? Você precisa prever o que é que vai ter na tua rede. Para tá, tipo, eita, eu quero acrescentar uma câmera. Eu quero pegar e colocar uma câmera na direção, porque aqui não tem câmera ainda. Eu tenho um equipamento de borda aqui que fornece o cabeamento para essas estações de trabalho, mas eu quero colocar uma câmera. Então, se eu for colocar uma câmera aqui, aí vamos lá, quando a gente faz as coisas sem planejamento, possa ser que esse switch que eu coloquei aqui, ó, eu vou clicar nele e ele não tenha mais porta disponível aí para mim estar fazendo a expansão da rede. Então, quando a gente vai estar fazendo as conexões aqui, a gente já tem que pensar que essa rede ela pode ser expandida, né? E se essa rede for expandida, esse equipamento suporta, né? Ou eu vou ter que substituir o equipamento porque eu não planejei isso antes. Então é essencial que a gente planeje com antecedência, né? Antes de estar fazendo aí a nossa topologia de rede, né? A nossa estrutura, a nossa modelagem da rede. Então, ó, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, liguei os cabos e eu vou pegar aqui, deixa eu pegar, ó. Eu tenho vários componentes aqui, não sei se vocês já visualizaram todos, mas entre esses componentes finais, eu tenho diversos componentes aqui de internet das coisas. Então, digamos que eu queira botar uma câmera. Coloquei a câmera, a webcam, e eu vou estar fazendo a ligação da webcam direto para o meu switch. Se eu for fazer essa ligação e o meu switch não tiver uma porta para me conectar esse dispositivo, simplesmente eu não vou conseguir estar fazendo essa ligação, né? Se ele não for expandível, então é bom que a gente preste atenção aí em todas essas características do dispositivo. Então, ó, coloquei ali a câmera. Agora a minha direção ela pode ter aí uma webcam, né? Ou câmera de monitoramento ali na sala. Então eu posso estar acrescentando aqui os demais dispositivos, mas o essencial que vocês precisam entender é essa questão do cabeamento, tá certo? Cabeamento vertical e cabeamento horizontal. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.